Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia e Ciência mais Biologia e Ciência na sua vida. Eu sou o professor Jeffles e hoje vamos falar sobre as plantas, portanto caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. A primeira característica de todas diz respeito ao reino em que esses seres pertencem, e eles pertencem ao reino Plantae, também conhecido como metafita, ou reino das plantas. São seres que são completamente diferentes dos demais seres vivos, por isso não dá para confundir. Lembre que tem o reino Monera das bactérias, o reino Protista das algas e protozoários, reino Fungi, que é o dos fungos, e o reino Animalia dos animais. Portanto, são 5 reinos de seres vivos e as plantas têm o seu próprio reino. Outra coisa bem importante diz respeito às características celulares, que só aí já conseguimos separar esses seres de todos os outros seres vivos. As células das plantas são eucariontes do tipo vegetal. São células que possuem núcleo e algumas estruturas que nós encontramos principalmente nas células vegetais, como, por exemplo, a presença de parede celular rica em celulose. Então, grave bem isso na mente, porque é uma questão muito cobrada em provas. Outra coisa que a gente observa também é a presença de uma organela chamada cloroplasto, rico em um pigmento chamado clorofila A ou clorofila B, além de outros tipos de pigmentos que é bem comum encontrar nas plantas, sendo esses que eu falei os principais. Todas as plantas, sem exceção, são pluricelulares. Podemos chamá-las também de multicelulares. E você sabe muito bem que isso quer dizer que esses seres são formados por várias e várias células. Por isso, isso é uma característica que pode diferenciar das algas, que existem seres unicelulares e também pluricelulares. Todas as plantas, sem exceção, são autótrofas, ou também chamadas de autotróficas, e fazem fotossíntese, né, que é o processo de produção do próprio alimento através da luz. Mesmo as plantas que são carnívoras, elas precisam fazer fotossíntese. Então, elas utilizam o corpo do animal como uma espécie de adubo para poder se nutrir. Porém, ainda assim, precisam realizar fotossíntese. Então, todas as plantas, sem exceção, têm essa característica com relação à nutrição, à forma como obtém energia. Bom, uma vez que esses seres conseguem fazer a fotossíntese, a principal reserva energética que eles produzem no final é o amido. Porém, existem outras substâncias também que elas acabam produzindo, como, por exemplo, glicose, sacarose, frutose e maltose, dentre outros açúcares que são importantíssimos não só para a planta se desenvolver, mas também para os seres vivos que acabam se alimentando dessas plantas. Uma coisa que separa as plantas das algas é que elas são embriófitas. Então, grave bem isso, porque é um divisor de águas. As plantas possuem um embrião protegido por uma estrutura chamada arquegônio, e a gente não vê isso nas algas. Portanto, isso é uma diferença muito clara e clássica entre algas e plantas, e isso é uma das coisas que faz com que esses seres sejam separados em grupos diferentes. Com relação à reprodução, esses indivíduos possuem a reprodução do tipo sexuada ou assexuada. Vai depender da fase de vida desses indivíduos e vai depender também da espécie. Mas nós vamos entrar em detalhes mais na frente. Todas as plantas, sem exceção, são haplodiplontes ou haploides/diploides. Isso quer dizer, basicamente, que eles possuem alternâncias de gerações. E se ainda não deu para entender, eu vou explicar de uma forma bem simples. Uma parte da vida desses seres, eles têm toda a informação genética necessária para sua existência. Aí chamamos esses indivíduos de diploide, também chamados de 2N. E em algumas outras fases da vida, esses indivíduos se apresentam como indivíduos apenas haploide, que possuem metade da informação genética. Então lembre disso. Alternância de gerações, basicamente, é que ele tem fases da vida onde ele tem toda a informação genética, por isso chamamos de 2N, ou metade das informações genéticas, aí chamamos ele de N. Agora vamos para a classificação principal. Podemos dividir as plantas em 4 grandes grupos de plantas. Nós temos as briófitas, tradução livre, que significa planta musgo, como principal representante os musgos. Nós temos as pteridófitas, que em tradução livre significa planta feto, como principal representante nós temos as samambaias.
Nós temos as gimnospermas, cuja principal característica é a semente nua. Nesse caso, nós temos os pinheiros. E nós temos as angiospermas, cuja principal característica é a semente coberta ou semente protegida. Então, são esses 4 grupos de plantas que nós temos dentro do reino Plantae ou reino Metaphyta. E a gente precisa saber diferenciar as características desses grupos. Então, vamos fazer isso agora. Briófitas e pteridófitas são plantas chamadas de criptógamas. Isso significa dizer que os seus gametas, a sua reprodução, ela fica oculta, escondida, não é fácil de observar. Então, a palavra criptógamas basicamente é gameta escondido, gameta oculto. Essa é a principal característica da briófita e da pteridófita com relação a esse aspecto reprodutivo. Mas existe uma diferença entre briófita e pteridófita. Briófitas são seres avasculares, também chamados de atraqueófitos. Significa dizer que eles não possuem vasos condutores de substâncias, que são espécies de tubinhos ou mangueiras que nós encontramos na maioria das plantas, que transportam água da raiz até as folhas ou também sais minerais das folhas até qualquer outra parte do corpo. Então, grave essa informação, briófita não possui vasos condutores, elas são chamadas de avasculares ou atraqueófitas. Já os demais indivíduos, todos são traqueófitos, como, por exemplo, as samambaias, que são pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Portanto, somente briófita tem como característica não ter vasos condutores, mas a gente vai ter detalhes disso no futuro. Gimnospermas e angiospermas, por sua vez, são faneirógamas ou espermatófitas, o que significa basicamente dizer que os órgãos sexuais desses indivíduos estão expostos, são facilmente visíveis, como é o exemplo do estróbilo nos pinheiros e como é o exemplo das flores nas plantas que possuem essa estrutura. Então, os órgãos sexuais são expostos e os gametas são mais facilmente visíveis do que no caso das plantas que nós chamamos de criptógamas aí anteriormente. Agora vamos entrar em detalhes de algumas características desses 4 grupos de plantas. Vamos começar com as briófitas. Briófitas possuem uma pequena raiz, chamada de rizóide, um pequeno caule, chamado de cauloide, e uma pequena folha, chamada de filóide. Então, esses indivíduos não possuem nada mais do que essas estruturas que eu acabei de falar. Quando a gente passa para as pteridófitas, a gente vai poder observar que elas já possuem raízes, caules e folhas, mas para por aí. Quando a gente já entra dentro das gimnospermas, é possível observar que esses seres possuem raízes, caules, folhas, estróbilos e sementes. E, por fim, o grupo mais evoluído de todos, onde a gente encontra as angiospermas, que já possuem raízes, caules, folhas, frutos, sementes e flores. Então, essas são as características básicas desses 4 grupos de indivíduos, mas entraremos em detalhes numa aula específica para cada grupo. Agora, a gente vai tratar do ciclo de vida. De um modo geral, esses indivíduos possuem ciclos de vidas muito parecidos. Então, eu vou sair aqui e vou fazer uma animaçãozinha para facilitar nosso entendimento. Bom, não importa qual é a espécie de briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma, todas elas em comum têm esse mesmo ciclo reprodutivo. Então, vamos considerar que existe um indivíduo que é adulto, que tem o dobro do material genético. Isso nós chamamos de ser diploide, organismo diploide 2N. Então, 2N significa que ele tem o dobro do material genético. Vamos imaginar que essa planta tem 10 moléculas de DNA. Então, 10 moléculas de DNA já é o dobro. Nessa fase da vida, que o indivíduo é adulto, ele desenvolve uma estrutura capaz de produzir esporo. Nós chamamos, então, de esporófito ou fase esporófita. Durante esse processo, as células do esporófito vão realizar a meiose, que é quando essa célula literalmente se divide ao meio. Então, se as células naturalmente possuem no esporófito 10 moléculas de DNA, nesse exemplo que eu estou dando, imaginário, quando ela sofre meiose, nós temos a produção de células que serão apenas haploides, ou seja, que terão
a metade da informação genética. Esse processo de reprodução é chamado de reprodução assexuada ou fase assexuada, onde a planta 2N produz esporos que são apenas N, com metade da informação genética. Agora, os esporos vão sofrer várias mitoses, que basicamente é o processo de divisão celular que funciona como um clone, ou seja, eles vão clonar suas próprias células para desenvolver uma estrutura ou então um organismo haploide, que é N, ou seja, que tem a metade da informação genética. Lembre que anteriormente nós tínhamos um indivíduo diploide, com o dobro. Quando ocorreu a meiose, nós acabamos tendo indivíduos com a metade da informação genética, haploide. Então, se os esporos eles são haploides, lógico que aquilo que vai se desenvolver do indivíduo que é haploide é apenas coisas que são haploides, ou seja, ou estrutura ou organismos haploides. Então, aqui nós temos essa plantinha que simboliza um indivíduo haploide N, e nós temos um outro esporo desenvolvendo uma outra plantinha, entre aspas, que também é um indivíduo haploide N. Esses indivíduos que vocês estão vendo aí são os indivíduos na fase gametófita ou gametófito. Nesse momento, esses indivíduos irão produzir os gametas, que também têm a metade da informação genética, ou seja, são haploides N. E o que acontece aqui é que um indivíduo acaba produzindo o gameta masculino e o outro indivíduo acaba produzindo o gameta feminino. O objetivo dessa fase é que o gameta masculino consiga fecundar o gameta feminino para que então nós tenhamos a soma dos indivíduos haploides para desenvolver um indivíduo diploide. Essa fase da vida se chama fase sexuada e ela acontece a partir dos processos de mitose, que é a divisão da célula em partes exatamente iguais, e do processo de fecundação. Então, não importa qual a espécie, qual organismo, o ciclo de vida sempre será dessa forma. Organismos diploide 2Ns vão se dividir por meio de meiose para gerar indivíduos haploides N. E indivíduos haploides N vão sofrer várias mitoses para garantir a produção de gametas que irão se fecundar, ou seja, vão se somar para dar origem a indivíduos diploides. Use esse raciocínio que você conseguirá resolver qualquer problema envolvendo a reprodução de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para dar uma força. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!